Bom dia, mais um dia maravilhoso que Deus nos deu. E nós estamos aqui no nosso segundo dia de live. E nós estamos aqui para adorar ao Senhor, para glorificar o nome do Senhor, porque esta representa a semana que antecede o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição. Ontem nós falamos aqui sobre o Domingo de Ramos, que é o domingo em que Jesus entra em Jerusalém, em cima do jumentinho, e as pessoas ficam ali e adoram a Ele, e a partir dali Jesus inicia a sua última semana como homem aqui na Terra. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas Jesus estava prestes a entregar a sua vida no madeiro, a ser mutilado por você e por mim, a entregar o seu corpo para ser sacrificado, para que a partir disso, eu e você, hoje aqui, mais de 2000 anos depois, pudéssemos receber o resultado deste sacrifício. E o meu objetivo aqui nesta semana é levar você a pensar que se você ainda está vivendo uma vida presa no pecado, presa no seu passado, presa na sua dor, é porque você ainda não entendeu o sacrifício de Jesus na cruz. Então esta semana é para isso, é para que você possa tomar posse no seu coração da liberdade que o sacrifício de Jesus na cruz trouxe para a sua vida, da libertação da escravidão do pecado, e te fez de novo um filho, não só uma criatura, não só alguém criado por Deus, mas alguém que é filho, que pode falar diretamente com Deus. Na segunda-feira, ontem nós falamos sobre a segunda-feira de Jesus. Jesus, ele entra no templo e ele combate ali a corrupção no templo, mostrando que nós precisamos ser limpos, que nós não podemos ser misturados, corrompidos, mas que nós precisamos trabalhar exatamente por aquilo que é puro, que nós precisamos ir em frente, batalhar por aquilo que tem visão de Deus, cosmovisão de Deus, ou seja, uma visão do mundo que esteja de acordo com a visão da palavra de Deus. Toda a nossa vida precisa girar em torno daquilo que a Bíblia ensina, daquilo que a palavra de Deus ensina, e o tempo todo Jesus fez isso aqui na terra. O tempo todo ele combateu a religião, ele combateu os pensamentos que fossem contrários àquilo que a palavra, que as escrituras já ensinavam. Ele esteve com religiosos, com poderosos, ele esteve com pobres, ele esteve com homens, com mulheres, com crianças, sempre mostrando a visão do reino de Deus a respeito de cada um de nós. E é por isso que eu sempre digo, a Bíblia é a palavra que pode nos ajudar a mudar tudo na nossa vida, seja na nossa área intelectual, porque a palavra de Deus, ela ensina que você deve buscar o conhecimento, que você deve experimentar a sabedoria, que você deve buscar como a prata, como a ouro, que você deve buscar conhecer as coisas desta terra de acordo com a visão de Deus, cuidar da terra, dominar, governar, que você deve sim empreender, que você deve sim trabalhar, mas que a sua vida deve estar baseada naquilo que Deus nos ensina. E tudo que existe nesse mundo precisa ser gerido, governado por aquilo que é princípio de Deus. Tudo começa nele, tudo é para ele, tudo vem dele. E tudo que fazemos fora dos princípios da palavra de Deus
não traz plenitude, não traz completude, não traz vida plena. É claro que não é fácil cumprirmos todos os princípios e fazer tudo corretamente. É óbvio que isso não é fácil. Porém, nós temos um manual de vida no qual nós devemos do qual nós devemos tirar os nossos ensinamentos, pelo qual nós devemos ser mentoreados. Deus é o maior mentor de todos. Deus é o nosso Pai. Deus é o nosso amigo. Deus é o nosso Senhor. E quando nos colocamos debaixo dos ensinamentos da sua palavra, a Bíblia diz que nós somos bem-aventurados. O Salmo 1 diz que bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, que não se assenta à roda dos escarnecedores, mas o seu prazer, a sua satisfação está na lei do Senhor. É possível sermos plenos, é possível sermos mudados, é possível através de uma renovação da nossa mente pela palavra de Deus. Muitos pensam que a palavra de Deus já passou, que ela está desatualizada, que o que diz nessa palavra já não serve mais. Porém, se você abrir a Bíblia para ler, você vai ver que a palavra de Deus ela é super atual. Nenhum problema, nenhuma situação, nada, nem a tecnologia que é tão nova, nenhum dos problemas que existem hoje estão fora daquilo que Deus trabalha na Bíblia. Porque a Bíblia ela é atemporal. Mas para isso você precisa conhecê-la. E se você tem dificuldade de ler a Bíblia, e é uma dificuldade espiritual, você comece a buscar a Deus com fé. E estude. Porque é necessário estudar para você compreender os contextos, para você compreender por que tal coisa foi dita naquele momento. Cada coisa, cada situação, cada palavra na Bíblia, ela tem uma função. Cada situação que ocorreu no Antigo Testamento, no Novo Testamento, tem um propósito e um fim. Porque nós temos um Deus que não é um Deus que trabalha ao acaso. Mas nós temos um Deus que tem propósito em cada coisa que acontece, em cada situação que ocorre neste mundo. Então eu quero dizer para você, neste segundo dia, na terça-feira, Jesus, ele fez justamente isso. Ele foi ensinar e combater alguns ensinos religiosos que não estavam de acordo com a palavra de Deus. Então, se nós tomarmos Jesus como nosso exemplo, ele estava sempre ensinando como nós devemos viver, como deve ser a nossa vida aqui na terra para agradar ao Senhor, como deve ser o nosso caminho, o que nós devemos percorrer aqui nessa terra, para que a nossa vida tenha sentido, para que a nossa vida tenha valor. Porque nós, muitas vezes, procuramos esse valor em coisas que estão fora de nós. Mas o que é mais valoroso somos nós e o que carregamos dentro de nós. Quando você entrega o seu caminho ao Senhor, quando você entrega o domínio, o controle da sua vida a Deus, o Espírito Santo, ele vive em você. Ele passa a morar dentro de você. E essa é
a preciosidade que nós carregamos. Deus vive dentro de nós e a partir disso nós passamos a ter caminho, nós passamos a ter luz, nós passamos a ter alguém que nos ensina a viver se nós permitirmos. Muitas vezes nós fazemos como Adão e Eva, né? Colocamos de lado aquilo que Deus disse, aquilo que o Espírito Santo nos mostra, nos diz, nos ensina, e vamos fazer aquilo que nós queremos. Mas a gente pode ter certeza que não vai dar em boa coisa. Escolher o pecado, escolher a nossa vontade, escolher a carne, nunca vai ser melhor do que escolher a vontade de Deus. Por alguns momentos parece muito mais fácil, muito mais agradável, porém depois nós vamos chorar. Quem nunca chorou por um pecado arrependido? Por um pecado que se arrependeu? Um cristão de verdade não consegue pecar e não chorar e não se entristecer. E aí mostra a sua transformação. Mostra que você realmente um dia recebeu o selo do Espírito Santo. Porque o homem que está no mundo, ele pode ter um remorso, mas não um arrependimento verdadeiro. Então que hoje você possa receber isso, esse toque do Espírito Santo. E eu quero ler com você um pouco do que Jesus ensinou nessa terça-feira, antes da sua morte. Está em Marcos, capítulo 12, diz assim: a parábola dos lavradores. Então Jesus começou a lhes falar por parábolas. Certo homem plantou uma vinha, colocou uma cerca ao redor dela, cravou um tanque para prensar as uvas e construiu uma torre. Depois arrendou a vinha a alguns lavradores e foi fazer uma viagem. Na época da colheita enviou um servo aos lavradores para receber deles parte do fruto da vinha. Mas eles o agarraram, o espancaram e o mandaram embora de mãos vazias. Então enviou-lhes outro servo, e eles lhes bateram na cabeça e o humilharam. E enviou ainda outro, qual mataram. Enviou muitos outros, e alguns bateram e outros mataram. Faltava-lhe ainda um para enviar, seu filho amado. Por fim o enviou, dizendo: a meu filho respeitarão. Mas os lavradores disseram uns aos outros: este é o herdeiro. Venham, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Assim eles o agarraram, o mataram e o lançaram para fora da vinha. O que fará então o dono da vinha? Virá e matará aqueles lavradores e dará a vinha a outros? Vocês nunca leram esta passagem das Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isso vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Então começaram a procurar um meio de prendê-lo, pois perceberam que era contra eles que ele havia contado aquela parábola. Mas tinham medo da multidão, por isso deixaram e foram embora. Então aqui Jesus vai falar a respeito dele mesmo. Muitos profetas tinham vindo para o povo de Israel para anunciar o arrependimento, para dizer ao povo de Israel que se arrependesse, que se voltasse para Deus. Mas rejeitaram. Quantos foram os profetas que foram mortos, que foram maltratados? Porém agora Deus enviava o próprio Filho, que era Jesus. E nós sabemos o que vai acontecer com Jesus, mas isso era um propósito de Deus. Só que a culpa dessa morte, ela não deixa de existir simplesmente porque havia um plano de Deus. Sim, os homens com corações maus
foram os que enviaram Jesus. E foram os religiosos, foram aqueles que não quiseram aceitar como Deus enviou Jesus, a forma que Deus enviou a salvação. Eles não quiseram aceitar Jesus. Então Jesus conta que mais Deus envia o seu próprio Filho. E ele se torna a pedra angular. Ele é a nossa pedra. Ele é o nosso fundamento. Ele é o nosso firmamento. Não existe você ser um cristão e comemorar a Páscoa e não viver a sua vida firmada nos ensinamentos de Jesus. Se você se diz um cristão, se você diz que você aceitou Jesus, que você é de Deus, mas você vive fora dos ensinamentos de Jesus, você ainda precisa se entregar de verdade ao amor de Deus. E eu não estou falando aqui de viver uma perfeição ou de viver a religiosidade. Eu estou falando aqui de aceitar, ainda que a sua carne não queira, ainda que você não entenda por completo, mas aceitar que Jesus ensinou que nós devemos sim ser puros, ser santos, separados, que nós precisamos honrar os nossos pais, que nós precisamos honrar o nosso casamento, que nós precisamos ensinar os nossos filhos no caminho do Senhor, que nós precisamos contar aos nossos filhos aquilo que a Bíblia diz, ainda que o mundo ache que a Bíblia é simplesmente um conto de historinhas. Nós não temos como dizer que somos seguidores e discípulos de Jesus se nós não amamos como Ele amou. E é necessário viver uma vida de constante busca do Senhor para que nós venhamos a conseguir viver um pouco daquilo que Ele deseja para nós. É bem verdade que o mundo está uma bagunça, mas Deus pode fazer com que nós venhamos a viver paz, tranquilidade, plenitude de vida espiritual, emocional, profissional, familiar, eclesiástica. Se cada um de nós buscarmos a sua presença, a sua face, se nós realmente nos humilharmos diante dele, é possível. E ainda que não venhamos a ser perfeitos, porque somos homens, somos carne, isso só vai acontecer no dia que Jesus vier buscar a sua igreja, no dia que nós nos encontrarmos com Ele, no dia que Ele restaurar todas as coisas. Mas se não fosse possível, Ele não diria que deixou o Consolador para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Eu quero agradecer a Deus nesse momento pelo sacrifício de Jesus, por Ele ter nos amado tanto e de uma maneira tão grande e ainda assim ter nos enviado, e por isso ter nos enviado o seu Filho. Vamos orar. Aproveite essa semana. Busque seus familiares. Ore com eles. Declare as bênçãos de Deus sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Declare as bênçãos de Deus no seu corpo físico, a sua mente, para a sua alma. Declare as bênçãos de Deus. Declare o seu amor a Jesus. Feche seus olhos agora e vamos orar. Aleluia. Glórias ao teu nome, Senhor. O Senhor se entregou por nós. Ele deu a vida dele por mim e por você. Mas Ele ressuscitou. E Ele levou com Ele
todas as nossas dores e os nossos pecados. Seja livre da culpa do pecado e renasça para viver tudo aquilo que o Espírito de Deus que está dentro de você proporciona na sua vida. Vida, paz, cuidado com o seu corpo, cuidado com a sua alimentação, cuidado com a sua mente, cuidado com o que você vê. Olhe para si como alguém precioso que foi comprado pelo sangue do Filho de Deus. Você é amado, você é querido, você é precioso. Você é filho de Deus. Você não é só imagem e semelhança, criatura, mas você é também filho de Deus. E Ele quer olhar para você todos os dias e dizer: filho amado em quem me alegro. Deseje, coloque como meta da sua vida não só ter uma ótima profissão, não só ter um bom trabalho, uma boa família, mas coloque como meta número 1 da sua vida ser um filho de Deus que o alegra, que o orgulha, que deixa o coração de Deus feliz. Aleluia. Que essa Semana Santa possa ser uma semana de transformação, não uma semana de relembrar religiosamente apenas de tudo que aconteceu, mas que seja uma semana em que você se dobre em adoração a Deus. Aleluia. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, e que você possa declarar que você e a sua casa alegram e alegrarão todos os dias o coração de Deus. E quando a dor vier, o pecado vier, as tentações vierem, que você possa estar firmado em Deus o suficiente para dizer não ao pecado, dizer não à desistência por causa da dor e das dificuldades e se manter firme nos braços de Deus. Amém. Tenha uma terça-feira abençoada em nome de Jesus.